Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook. Hoje já estamos pelo Facebook, o Claudião me alerta aqui, Facebook, Twitter, né, YouTube a gente não está hoje, mas você pelo Twitter e também pelo Facebook consegue participar aqui do nosso programa com o seu comentário, com a sua pergunta, enfim, a colocação que você quiser aqui ao longo do programa dos assuntos que iremos tratar hoje. Basicamente, vamos falar de torneios sul-americanos, né? Vamos falar de Libertadores. Teve o Corinthians conseguindo um empate contra o Boca Juniors, importante resultado aí para o Corinthians na Libertadores. Vamos falar de Palmeiras, que joga hoje, vamos falar de Santos, que joga hoje, enfim, nós temos vários assuntos para serem tratados aqui no nosso programa. E quem está hoje comigo? Olha só, é ele, tá com frio, hein? Tá todo agasalhado. Márcios Azevedo, tudo bem, Márcios? Tudo jóia, tá fresquinho, né, o clima hoje. Você tá maluco, não tenho mais idade para esse frio não, tá louco. Acordamos, né, o jogo hoje, jogo quente ontem, né, Corinthians e Boca e Corinthians, e aí amanheceu com essa friaca, como a gente gosta de dizer, viu, Grisa? É verdade, tem toda a razão. Bom, turma, vamos abrir então o programa aqui falando de Libertadores e falando exatamente desse jogo citado pelo Márcios, né, Boca Juniors 1, Corinthians 1, né, um jogo bem movimentado. O Corinthians teve algumas chances, aliás, abriu o placar, né, teve a chance, inclusive, de segurar o resultado e sair ganhando, mas aí depois o Boca Juniors empatou ainda no finalzinho do primeiro tempo, e depois o Corinthians teve um jogador expulso, o Cantígio, né, e aí foi aquele pega para capar, né, o Corinthians se segurando e o Boca Juniors tentando ali fazer a virada, né? Fazer o segundo gol. Teve até chance, né? Numa cabeçada, esqueci o nome do jogador, né? Cabeçada frontal ali com o Cássio, acabou cabeceando para fora, mas o Corinthians conquista aí 1-1 com este resultado. O Corinthians mantém a sua primeira colocação no grupo E da Libertadores com 8 pontos, o Boca é o segundo com 7. Depois a gente tem o Deportivo Cali com 5 e o Always Ready com 4. Lembrando que Deportivo Cali e Always Ready jogam amanhã, né? Então, por exemplo, Deportivo Cali e até o próprio Always Ready, né, tem chances aí de ultrapassar o Boca Juniors, né? E aí joga a bomba toda para o Boca Juniors na última rodada. O Corinthians tem uma última rodada mais tranquila porque vai pegar o Always Ready em casa. Então, um jogo mais fácil. O Corinthians só depende dele aí para garantir a sua classificação. Suas impressões da partida, Márcios? Beleza, jogo bonito? Não foi, né? Não foi aquela exibição de futebol vistoso, etc. Mas o Corinthians jogou o que é uma Libertadores, né? Acho que esse foi talvez o grande ânimo aí que o torcedor do Corinthians ficou com esse jogo, foi isso. O time foi guerreiro, né, como costuma ser, né, mas na Libertadores parece que tem que ser sempre, né, a Libertadores parece estar sempre um pouquinho acima o tom, né, dos jogos, o pessoal exagera um pouco, mas enfim, segurar o Boca Juniors 11 contra 11 já é difícil, você imagina segurar com 10, ou seja, então foi um empate, na minha opinião, com sabor de vitória para o Corinthians ontem. Agora foi como você, né, você exemplificou bem aí falando sobre o grupo. Agora o Corinthians está com a faca e com o queijo na mão, né, vai jogar em casa na última rodada contra o pior time do grupo. Enfim, então tem grande chance de avançar às oitavas de final. Resta saber se vai ser ou em primeiro do grupo, né, que ainda existe a possibilidade, ou em segundo do grupo. A decisão, né, além desse jogo que você comentou, a gente vai ter na última rodada o Boca jogando com o Deportivo Cali. Então, fica a expectativa aí de ver em qual posição o Corinthians vai ficar, até porque tem que ficar de olho lá no Palmeiras também, né, Gris? Sabe como que é? O primeiro, né? Enfim, mas eu acho que é um pouco disso. Esse é um pouco desse espírito desse Corinthians do Vitor Pereira, né? É um time que realmente é aguerrido, como a gente fala, e apesar de ter jogadores que, né, talentosos, né, não podemos, né, deixar de citar isso, é um time que briga muito e foi o que conseguiu ontem. Era um jogo de suma importância para o Corinthians e o Corinthians correspondeu. É aquilo que a gente sempre fala da questão do trabalho, né, Gris? Deixando, né, tem que deixar o treinador realmente trabalhar. Sim. Tem horas que o Corinthians vai jogar bem e vai vencer, e tem horas que não vai jogar bem, mas vai conseguir um resultado expressivo, como foi ontem.
tivemos mais um caso de racismo nesta partida, né? Torcedores do Boca imitando macaco para a torcida do Corinthians, né? A Conmebol, na semana passada, falou que vai agora pegar pesado nas punições para os clubes. Se eu não me engano, a Universidade Católica teve uma multa aí de R$150 mil que vai ter que pagar aí por causa de atos racistas também cometidos pela sua torcida. Quero ver agora contra o Boca Juniors o que a Conmebol vai fazer, né, Márcios? Olha, Gris, é um assunto que é sempre chato, né? A gente tem que voltar nele, mas infelizmente, né? O ser humano não consegue. Ele realmente é difícil, né? A pessoa entender que somos todos iguais. Mas enfim, foi o 8º caso de racismo, Gris, apenas nessa Libertadores. 8º. E nós estamos na primeira fase ainda, né? Você falou da Católica. A Católica levou uma multa por conta do incidente contra o Flamengo, né? E são 8 casos só contra brasileiros, né? Então, quando você falou, né? A Conmebol endureceu, mas ainda é pouco para mim. Né? O que a Conmebol prometeu? Prometeu portões fechados e a multa um pouquinho maior. E se for de um jogador, né, a injúria racial, esse jogador pode pegar um gancho de até 5 jogos. Ou seja, refresco, né? Não tem esse negócio de perder ponto. Quando chegar no ponto de perder ponto, né? Como aconteceu não, né? Porque na CBF teve a perda de ponto do Brusque, né, no campeonato da Série B, depois devolveu, né? Mas tudo bem. Mas enfim, eu acho que esse é o ponto. Tem que chegar nessa fase. Porque assim, se o cidadão, né, o argentino, veio aqui na Neoquímica Arena e cometeu uma injúria racial, né, fez um gesto racista, você imagina lá, né, o que ia acontecer. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Enfim, e obviamente não pode ser o mesmo torcedor, porque aquele torcedor pelo menos foi banido dos jogos do River. Aí foi uma punição do próprio clube em relação a esse torcedor. Mas é uma situação extremamente chata. A gente precisa sempre, né, debater isso, porque é diário, né? Nós temos que combater o racismo diariamente. Por isso que eu fico, viu, Grisa, com a imagem do Edenilson ontem. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar. Ele foi lá, não foi, obviamente, na Libertadores, foi na Sul-Americana, mas depois do que aconteceu com ele no sábado, ele foi lá e comemorou com o punho cerrado, né, aquele gesto característico da luta contra o racismo. Isso. Então, eu prefiro trocar a imagem daquele imbecil do torcedor do Boca por essa imagem bonita do Edenilson ao marcar, né? Ele fez 2 gols ontem pelo Inter. Eu prefiro ficar com essa imagem dele. E o Corinthians, viu, Grisa, que sofreu, né, com racismo agora e prometeu ir à Conmebol, deveria também tentar buscar de todas as formas esclarecer o que aconteceu lá no sábado, né? A gente sabe que o Rafael Ramos vai responder na polícia, né, e vai responder no STJD. Eu acho que isso precisa ser resolvido rapidamente para a gente poder dar exemplo. É verdade, tem toda a razão. A Palma Polese está falando, conclusão, a Conmebol é racista, né? Porque não toma atitudes mais severas contra esse tipo de coisa, né? Eu quero ver agora, porque a Conmebol tem um histórico de favorecer os argentinos, né? Quero ver agora que foi com o Boca Juniors, e não é a primeira vez, porque vamos lembrar que no jogo aqui na Neoquímica Arena, teve aquele torcedor que inclusive foi detido, depois pagou fiança e tirou sarro no Instagram, né? Na fronteira ali com o Paraná, falando que ali estava tudo bem, colocou até um emojizinho de macaquinho, né? E quero ver o que vai acontecer com esse torcedor, porque o Boca não fez nada em relação a esse torcedor ainda, né? Quero ver como é que a Conmebol vai agir contra o Boca Juniors nesse caso aí, e bem feito, tomara que o Boca Juniors não classifique. Acho que tem, já que a Conmebol não consegue esportivamente dar uma punição exemplar para os torcedores ou clubes que cometem atos racistas, que os deuses do futebol deixem o Boca Juniors fora da Libertadores, né? Como uma punição a mais aí para esses atos racistas. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou sobre o jogo do Corinthians, Márcios? Não, tá de bom tamanho, Grisa. É o discurso que a gente tem sempre, né? É uma batalha diária. A gente sabe o quanto é difícil, não é só no futebol, né? A gente fala de futebol porque, né? Mas já teve no basquete, vai ter em outras modalidades e vai ter na sociedade. Infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem evoluir. Infelizmente, a evolução não foi para todos. É isso aí. Bom, ontem também tivemos o jogo do Flamengo, né? O Flamengo jogou contra a Universidade Católica,
né, que a gente falou, acabou falando aqui também, que sofreu aí uma multa da Conmebol por causa de atos racistas. O Flamengo venceu por 3-0, né, este jogo, com muitos protestos ali contra o técnico Paulo Souza, por parte da torcida do Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo, com essa vitória, classificou para a próxima fase e classificou em primeiro do grupo, isso já é certo, porque o time do Tajeres, que é o segundo colocado, que também classificou nesse grupo, né, só chegaria a 11 pontos no máximo, né? Então, o Flamengo com 13 pontos está classificado em primeiro, e esse acho que é o único grupo que já tem os dois classificados, né? E o Tajeres classificou com 8 pontos na segunda colocação. Estão pegando muito no pé do Paulo Souza, Márcios? Olha, Gris, é que eu sempre, né, sempre que a gente comenta sobre o Flamengo, é aquele negócio chato, né? O Flamengo, acho que só vai, o treinador do Flamengo só vai ter tranquilidade quando o Jorge Jesus voltar e virar um fracasso. Aí quando o Jorge Jesus voltar e virar um fracasso, o torcedor do Flamengo vai parar com isso, né? Acho que é a única forma, porque não tem outra explicação para o que acontece no Flamengo. Não foi só o Paulo Souza, né? Foi o Domenech, foi o Rogério Ceni, foi o Renato Gaúcho, né? Até o Renato Gaúcho, que os caras falaram que agora sim, Renato Gaúcho no Flamengo, ídolo, pro Renato, grande técnico, melhor técnico do Brasil, enfim, até ele não aguentou, né, essa pressão por conta do Jorge Jesus. Eu tenho essa impressão que o torcedor do Flamengo realmente ainda vai continuar vivendo no passado, vivendo do que foi Jorge Jesus. Cada vez que o Jorge Jesus ficar no mercado e continuar fazendo o que ele faz, que é a cavadinha, viu, Grisa, né? Porque eu achava que a maior cavadinha no futebol mundial tinha sido o Zidane na Copa de 2006 no pênalti na final, né? Quando deu aquela cavadinha. Mas o Jorge Jesus, ele dá uma cavadinha por dia, ele tá tentando essa vaguinha no Flamengo, e a torcida obviamente está do lado dele por conta dessa paixão. Realmente foi uma paixão que existiu entre os dois por conta dos resultados, mas eu não sei, eu sinceramente, viu, Grisa, não sei se ele voltaria e teria o mesmo efeito que teve na primeira passagem. Então, acho que talvez para o Flamengo voltar à sua realidade, talvez seja necessário isso, que volte Jorge Jesus, que não dê certo, e aí a gente acaba com isso, porque realmente é muito chato, os caras pegam no pé de qualquer técnico, né? Não importa o trabalho, né? Enfim, a gente lembra, Paulo Souza, eles abriu mão de uma Copa do Mundo para treinar o Flamengo, né? Ele era o técnico da Polônia, ele ia para a Copa do Mundo, né? A Polônia se classificou para jogar uma Copa do Mundo. Então, ele abriu mão de muita coisa para isso. Então, deixa o cara trabalhar, né? Deixa ele botar seus pensamentos ali no Flamengo. Enfim, o Flamengo não é mais aquele de anos atrás, né? Os jogadores envelheceram, os jogadores também não estão naquela forma que estavam com o Jorge Jesus, né? Então, vamos com calma. Vamos poupar também o goleiro, que o goleiro também não tem culpa de tudo, né? Foi ridículo o que a torcida fez com o pobre Hugo lá. Enfim, mas deram azar, né? O Flamengo acabou dando azar, trouxe o Santos, que é um grande goleiro, mas se machucou. Enfim, então é hora de continuar incentivando o time e dar, né? Não podemos mais com essa história de, né, futebol brasileiro tem que parar com esse negócio de demissão de técnico, né? Outra coisa que é chata, igual, né, a gente fica falando do racismo, é a mesma coisa, demissão de técnico, né? Não para. É um negócio que é 1, 2, 3 jogos, o cara já quer mandar embora o treinador e pôr outro, né? Verdade. Eu sou totalmente contra essa ideia, deixar trabalhar e colher os frutos, né? Como você falou, classificou para as oitavas já em primeiro, então por que tem que protestar, né? Não tem sentido isso. Verdade. Bom, ontem também, pelo Grupo C, o Bragantino jogou e o Bragantino decepcionou mais uma vez, hein? Perdeu em casa, em Bragança Paulista, para o Estudiantes, 1-0. O Estudiantes está classificado, já é o primeiro do grupo, né? E o Bragantino agora vai ficar de olho no jogo hoje entre Nacional e Vélez Sarsfield, né? As duas equipes podem ultrapassar o Bragantino, e aí o Bragantino tem uma pedreira na última rodada, porque vai enfrentar o Nacional lá no Uruguai, né? Jogo muito difícil. Acho que o Bragantino se complicou, né? Sem Márcios. E, cara, é algo interessante, né? Porque o Bragantino poupou no Brasileiro para se dedicar para a Libertadores, né? Jogou com o time reserva em algumas oportunidades, como fez, né, no último jogo contra o Palmeiras, para entrar com força máxima. Mas o que é bom destacar também, né, é que o grupo também não é facinho, né? O grupo que o Bragantino caiu realmente era um grupo duro, com equipes de tradição, né? Então acabou ficando muito difícil para o Bragantino, mas vamos ver, né? Ainda há esperança. Eu gosto muito, né, do trabalho
do Barbieri. Ele teve aquele começo no Flamengo que acabou atrapalhando um pouco a carreira dele, mas ele é um cara Sim. muito inteligente, um cara que sabe trabalhar. O próprio Abel Ferreira, né, Grisa, sempre fala do trabalho do Barbieri, não é para puxar o saco, porque ele não faz isso, né? O Abel não é disso, enfim, e realmente é um técnico muito bom, então é outro cara que a gente precisa, né? Espero que o Bragantino mantenha essa maneira de trabalhar, né, já que o Barbieri é o técnico mais longevo, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, até mais que o Abel, né, eles estão bem pertinho, são 2 meses de diferença apenas. Então, mesmo que não classifique, porque a gente sabia que era muito difícil, que ele possa continuar o seu trabalho, porque o Bragantino já não é, né, se alguém tinha dúvida se o Bragantino já subiu de prateleira, como o pessoal gosta de dizer, já subiu, já está entre os grandes, então, enfim, esse projeto da Red Bull, né, a gente fala Bragantino, mas obviamente tem toda a Red Bull por trás, é muito interessante contratar jogadores jovens para tentar lapidar, obviamente é um negócio, depois vendê-lo, mas é um time muito forte que o Bragantino tem. Uma pena não ter conseguido o resultado, mas ainda há esperança de seguir aí na Libertadores. É isso aí. O Adi Armando falando, sobrevivemos na raça contra o Boca e abriram o frigorífico, tá falando do tempo aqui que tá frio para dedéu, né? O Ivan Jorge Cury, estou com você, Márcios. Torcedor para o Portugal vir e o Flamengo ficar lá, 8º lugar, né? Acho que ele está criticando aí essa questão, né, da vinda, né, dessa coisa de criticar o Paulo Souza e pedir Jorge Jesus, enfim, né, coisas que vem acontecendo aí no futebol do Flamengo. Bom, hoje nós temos o Palmeiras em campo, né? O Palmeiras que, na verdade, a única coisa que o Palmeiras luta hoje na Libertadores é para ter a melhor campanha da primeira fase, né? Porque o Palmeiras já é o primeiro do grupo com 12 pontos, né? Tá, isso é certo, né? O Palmeiras luta agora para ser o maior pontuador da primeira fase para levar a vantagem de jogar o segundo jogo em casa até a semifinal, né? E para isso o Palmeiras enfrenta hoje no Allianz Parque às 7 da noite o time do Emelec, o equatoriano Emelec. Esse sim precisa da vitória para conseguir a classificação. Tem ali, está disputando a classificação ainda com o Deportivo Táchira e até o Independente Petroleiro, que é aquele time horroroso que tomou 2 goleadas do Palmeiras, ainda tem chances matemáticas de classificação. O que você espera desse Palmeiras hoje, hein, Márcio? Olha, Grisa, é só contar o placar no final, né? É isso que eu espero desse Palmeiras. O Emelec, apesar de ser o melhor, né? Além, né, no grupo do Palmeiras ser o melhor time entre eles, só não tomou mais no jogo de ida lá no Equador porque o Palmeiras resolveu dar uma brincada, né? O Palmeiras saiu do jogo, enfim, estava 2-0 fácil, aí tomou um gol, acabou fazendo um golzinho no final lá, foi 3-1, né? Então aqui é jogar com seriedade, né? Que imagino que o grande Abel, né, vai forçar com que os seus jogadores, né, fiquem realmente atentos. Então acho que é aquele jogo fácil, né? Realmente o Palmeiras, além da força que tem, caiu num grupo, diferentemente do Bragantino, muito mais fraco, né? Então tem feito valer essa sua força. Então acho que hoje é no mínimo uns 4, viu, Grisa, pro Palmeiras. O Palmeiras, você falou. Não tem como, né? A diferença é muito grande realmente do futebol do Emelec para o Palmeiras. E um detalhe desse jogo: o Palmeiras, além da melhor campanha, que é interessante, pelo menos tá até a semifinal, né? A gente sempre lembra agora, jogo único na final. É interessante que o Palmeiras pode bater o recorde de gols do River Plate em uma primeira fase de grupos. O River Plate fez 21 gols em 2020, né? Aquele River Plate espetacular do Galhardo, e o Palmeiras já tem 19, ou seja, 2 gols hoje. Ou seja, se o meu palpite aqui se confirmar, o Palmeiras já vai ser o time com a equipe com o maior número de gols da história da Libertadores em uma primeira fase. Esse jogo como o pessoal gosta de falar, é brincadeirinha, viu, Gris? Esse é brincadeirinha. Palmeiras muito mais consistente aí do que o Emelec. Se jogar, né, tranquilamente, até sem forçar muito, eu já confio numa vitória. Se jogar realmente concentrado, querendo entrar até, né, na pilha aí do torcedor, que com certeza estará presente no Allianz Parque, é mais uma goleada desse Palmeiras implacável até o momento na fase de grupos da Libertadores. Perfeito. Bom, além do Palmeiras hoje, eu sou menos otimista que o Márcio. Eu acho que vai ser 2-0. Acho que não vai ser goleada, não, mas 2-0 é o meu placar aí. Com 2-0, o Palmeiras iguala, né, o número do River Plate, né? Chega a 21 gols, mas aí tem a última rodada que pode ultrapassar com certeza esse número.
Nós temos pelo grupo B hoje outro brasileiro, o Atlético Paranaense jogando contra o Libertad na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense é o último colocado do grupo com 4 pontos, só que o primeiro, que é o Libertad, tem 7, ou seja, se ganhar hoje pode empatar em número de pontos aí com o Libertad. Foi favorecido pelo empate de Caracas e The Strongest ontem, né? O jogo aconteceu, os dois estão com 6 pontos, então o Atlético Paranaense pode até ultrapassar e ficar ali na segunda colocação desse grupo B. Além do Atlético Paranaense, também joga hoje o América Mineiro, mas o América Mineiro está praticamente eliminado, né? Joga hoje na Colômbia contra o Tolima, tem 1 ponto apenas, no máximo pode chegar a 7 pontos, que é o número já de pontos do Tolima, que é o segundo colocado desse grupo. Muito difícil aqui, né, Márcio, para o América conseguir a classificação, né? Ah, com certeza. A situação da América, depois daquela derrota no finalzinho, né, no jogo aqui com o Tolima, se complicou bastante. Uma dica aí pro Atlético Paranaense, viu, Grisa? Não escala o Pablo. Se não escalar o Pablo, tem chance de passar pelo Libertad. Você pega no pé do Pablo, coitado. Deixa o Pablo lá. Olha, viu, Grisa? Toda vez que joga o CAP, né, que joga o Atlético Paranaense, você começa a receber, né, no Twitter, informações sobre os gols perdidos, né? E o Pablo mantém a sua média. É pelo menos 1 gol perdido de maneira bizonha por jogo. Ele tem mais gol perdido de maneira bizonha do que gol, por enquanto, lá no retorno para o Atlético Paranaense. Bom, quem joga também hoje, tentando aí se recuperar e até tentar uma classificação, é o Fortaleza, né? O Fortaleza joga contra o Alianza Lima no Peru, né? Lembrando que o Alianza Lima é o último colocado desse grupo, fez apenas 1 ponto, né? E torcendo aí contra o Colo-Colo, né? Que é o segundo colocado com 7 pontos, né? Deixa eu ver em saldo de gols aqui. O Fortaleza precisaria de um placar aí de mais de 3 gols para conseguir aí ultrapassar o Colo-Colo. Não é fácil a vida do Fortaleza, mesmo se vencer hoje o Colo-Colo perder, continua sendo difícil, até porque o último jogo dessa fase de grupos é Colo-Colo e Fortaleza lá no Chile, né? Então, não tem vida fácil Fortaleza nesse grupo, né, o Márcio? A situação um pouquinho, né, digamos assim, um pouquinho melhor que o América, né, mas são 2 jogos muito difíceis, né? A gente tá falando do último colocado, mas nunca é fácil ganhar do Alianza Lima lá no Peru. Então, assim, que eu acho meio... O futebol, ele, às vezes, não é muito justo, né, Grisa? Né? O Fortaleza tem jogado bem, né? Tanto que foi muito elogiado pelo Galhardo no jogo contra o River, enfim, então, mas não tem conseguido transformar isso em resultado. Não está bem no Campeonato Brasileiro e capaz de não se classificar na Libertadores. Então, como eu conheço lá o Marcelo, né, da Paz, o presidente, eu acho que ele vai manter o trabalho do treinador, mas realmente não é uma situação fácil para o Fortaleza na sua primeira, né, lembrando, primeira participação do Fortaleza na Libertadores. Mas vamos torcer, viu? O Fortaleza é um time simpático, a gente gosta do Fortaleza, aprendeu a gostar, né? Ainda mais nos últimos anos, né, com o Rogério Ceni lá como treinador, né, ele acabou trazendo, né, essa relação mais próxima com a imprensa aqui de São Paulo por conta da passagem dele, e parece que o Fortaleza engrenou, né, depois que ele passou por lá, o Fortaleza também é outro que subiu de prateleira e tem feito grandes campeonatos, então a gente torce para ele possa conseguir reverter aí, ganhar esse jogo lá em Lima e depois decidir contra o Colo-Colo, se for possível, né, vai depender do resultado também do Colo-Colo para ter alguma chance de classificar. É isso aí, muito bem. Vamos mudar aqui de competição, né? Vamos para a Sul-Americana. Nós tivemos jogos ontem envolvendo brasileiros. O Internacional venceu o Independiente Medellín por 2-0, né? E está ali na primeira colocação, assumiu a primeira colocação com 9 pontos, mas é o mesmo número de pontos do Guairenha, né? Que também tem 9 pontos. E na última rodada o Inter só depende dele, porque vai jogar contra o 9 de outubro em casa. Então o Inter aí muito próximo da sua classificação na Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana somente os primeiros dos grupos que passam para a próxima fase. Outro que venceu ontem foi o Atlético Goianiense, né, que venceu o Antofagasta, né, por 1-0. É líder do grupo com 12 pontos,
fica aguardando hoje o resultado de LDU e Defensa e Justiça, porque a LDU pode chegar nos mesmos 12 pontos, né? E poderia, inclusive, ultrapassar, dependendo do resultado, o time do Atlético Goianiense, né? E LDU e Atlético Goianiense se enfrentam ainda na última fase, na última partida do grupo, né? Jogo lá em Quito, então complicadíssimo a vida do Atlético, mesmo com 100% de aproveitamento, aliás, 80% de aproveitamento, 12 pontos, né? Pode ser que o Atlético Goianiense dê adeus aí à Sul-Americana. Ontem, quem arrasou o seu adversário foi o Ceará, que venceu por 6-0 o General Cabadeiro, né? E com isso garantiu a sua classificação para a próxima fase. O Ceará, hein, rapaz? Ceará 100% na fase de grupos aí da Sul-Americana, 15 pontos. O time, aliás, ele pode ainda ser alcançado pelo Independiente, né? Que tem 2 partidas para fazer e pode chegar nos mesmos 15 pontos, só que o Ceará tem 7 gols a mais do que o Independiente, né? Então vai precisar golear aí os seus dois próximos jogos aí, sendo que um deles é exatamente contra o Ceará, para conseguir aí tirar essa diferença do Ceará. Mas matematicamente o Ceará não está classificado, tá, gente? O Independiente ainda pode ultrapassar o Ceará. E quem joga hoje pela Sul-Americana? Temos o Santos hoje jogando pela Sul-Americana. O Santos que enfrenta a União La Calera do Chile na Vila Belmiro. E o Santos teve uma boa notícia aí, porque ontem Banfield e Universidade Quito empataram na Argentina por 1-1. Com isso, o Santos manteve a segunda colocação do grupo com 7 pontos. E se vencer hoje o União La Calera, o Santos assume a liderança deste grupo, sendo que o Banfield não tem mais chances de classificação. E o Santos pega em casa o Banfield na última rodada, o Banfield já eliminado da Copa Sul-Americana. Se o Santos vencer hoje, as chances de classificação ficam maiores, hein, Márcios? E do jeito que o torcedor gosta, né, Grisa? Perto de casa, na Vila Belmiro, porque fora de casa o Santos realmente é um time que não consegue, né? Não consegue, né? Impressionante. Às vezes até, né, faz bons jogos, mas não consegue vencer. Na Vila é tranquilidade. 6 vitórias seguidas já, viu, Grisa? Então, é a decisão do campeonato. Se o Santos ganhar hoje do La Calera, ele ultrapassa e certamente diante de um Banfield já eliminado, fica muito fácil do Santos garantir em casa, né? Que é o que dá aquele alívio pro torcedor, viu, Gris? Quando o Santos joga na Vila, é vitória certa, então vencer hoje o La Calera e correr pro abraço da classificação, né? A gente sabe que é complicado, é um só que classifica, mas hoje é a decisão pro Santos. Eu confio que acho que esse Santos passa. Em casa, como eu disse, ele é muito confiável, né? Tem conseguido os resultados, então acho que sim, viu, Grisa? Hoje é vitória do Santos, 2-0, como eu disse até na Rádio Dourado hoje, né, de manhã no meu palpite, 2-0 para o Santos, e aí praticamente sela essa classificação nesse grupo aí da Sul-Americana e avança à próxima fase. Até porque, né, se o Santos vencer, elimina também a Universidade de Quito, que aí também fica sem chances. O único que vai ter chance ainda de classificação é a União La Calera, mas como eu disse, o Banfield já está eliminado, e na última rodada na Vila, o Santos enfrenta na terça-feira que vem, inclusive, o Banfield já eliminado, então fica muito fácil. Se o Santos vencer hoje, fica muito mais tranquila aí a classificação do Peixe. Quem joga hoje também pela Sul-Americana de brasileiro é o Cuiabá. O Cuiabá está uma tarefa bem ingrata, né? Porque o Cuiabá joga hoje lá no Uruguai contra o River Plate do Uruguai, né? E o máximo de pontos que o Cuiabá chega é 9. Né? E 9 pontos já tem Melgar e tem o Racing também. Hoje tem Racing e Melgar também. Se um dos dois ganhar, já elimina o time do Cuiabá, que acho que já são favas contadas, né, Márcios? Com certeza, né? Enfim, já demitiu o técnico, já tá naquela situação de fim de feira, né? Nessa competição, enfim, realmente chances remotíssimas, né? Para não dizer nenhuma, viu, Grisa, do Cuiabá seguir na Sul-Americana. É verdade. É isso aí. Muito bem.
Só lembrando, né? Hoje, se eu não me engano, tem final de Liga Europa, né? Exatamente, sim. Lá em Sevilha, Grisa. Exatamente, em Sevilha, jogo bem interessante. Eu tava vendo até uma matéria aqui. O jogo é entre Rangers, né, da Escócia, e Frankfurt, da Alemanha, né? E é muito interessante a história do Rangers, porque há 10 anos o clube decretou falência, né? Porque estava numa situação financeira muito difícil. Depois de 10 anos, o clube consegue chegar num importante torneio, na final de um importante torneio aí da Europa, o segundo maior, né, da Europa, que é a Liga Europa, né, e vai jogar hoje contra o Frankfurt aí. Você que é um conhecedor de futebol europeu, Márcios, tá mais para quem essa final? Para o Rangers da Escócia ou para o Frankfurt da Alemanha? Olha, antes, viu, Grisa, já quebrou o pau lá, viu, lá em Sevilha. Os torcedores do Eintracht, né, são problemáticos, viu? Já teve briga e tijolo voando, e sinalizador, e gente presa. Ou seja, o cara viaja de Frankfurt para ver o time tentar ser campeão, Grisa, e vai assistir o jogo na cadeia. Né? Vai assistir o jogo na cadeia, né? Enfim, mas eu acho assim, realmente foi muito bacana essa recuperação do Rangers, é um tradicional time lá na Escócia, enfim, conseguiu se recuperar, mas eu acho que vai dar a Eintracht Frankfurt, né? O Eintracht Frankfurt fez essa escalada, foi eliminando equipes que eram favoritas, teve a famosa invasão ao Camp Nou, né, que na época deixou o Xavi bastante irritado, né? Tinha quase mais alemão no Camp Nou do que catalão torcendo, né? Enfim, então eu acho que tá mais aí pro Eintracht Frankfurt faturar esse título, claro, que é jogo único, né? Quando é jogo único, a gente sabe que nem sempre a equipe ali que é a favorita consegue conquistar o título, mas eu vejo o Eintracht um pouquinho na frente aí de vantagem, mas eu acho que o Eintracht tem que tomar cuidado com o Kent, viu? O Kent lá, que é um inglês que joga pelo Rangers, é um cara que pode decidir aí aprontar para cima do time alemão, que ao meu ver é favorito a conquistar esse, como você falou, o segundo principal torneio da Europa. Agora a gente tem a criação, né, foi feita a Liga Conferência, que é o terceiro campeonato, digamos assim, que aí o Mourinho vai ter chance de conquistar esse título naquele discurso que ele fala sempre, é sempre o mais importante, então ele pode conquistar o título mais importante dele na Liga Conferência com a Roma também. Mas hoje, seco, 1-0 a Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa. E para quem quiser acompanhar o quente botando fogo no jogo, a partida começa às 4 da tarde, hoje, lá em Sevilha. Então, a final é entre a Eintracht Frankfurt e o Rangers da Escócia. Deixa eu só ler aqui as últimas mensagens. A Palma falando que está com o Márcios, hein? Vai ser 4-0 para o Palmeiras. E ela falando, também sou de Santo André, Márcio. Aí, conterrânea do Márcio Azevedo. E aqui tá frio, viu? Jesus amado. Mas aqui também. Aqui em São Paulo, bom, apesar que São Paulo e Santo André é colado um no outro, né? A temperatura é mais ou menos a mesma. O Ivan Jorge Cury aqui, Palmeiras 3-0 no Emelec. O Adi Armando falando... O timão não está infernal, o timão está gélido. Pega, todo mundo fazendo piadinha com o tempo, né? Mas tá certo, é isso aí. Turma, e assim nós encerramos o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez a companhia aqui de Márcios Azevedo. Obrigado, viu, Márcios? Obrigado, Gris. Sempre que o Morelli, viu, dá aquela chinelada, como você costuma dizer, bota o chinelinho, deve estar com uma pantufa, né? Com esse frio, deve estar com uma pantufa em casa, debaixo do cobertor. Velhinho, deve estar no cobertor, né? Isso, esperando, né? Esperando o final da Liga Europa para assistir, viu? Mas valeu aí pelo papo, é sempre bom estar aqui com você. É isso aí, muito obrigado, Márcios. E obrigado a vocês que estiveram aqui conosco mais uma vez, agradeço a companhia de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta com a transmissão, a live do Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Combinado, turma? Então, a todos, uma excelente quarta-feira, se agasalha bem porque tá frio, hein? E nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.